Oi de novo. Então, se você está vindo do outro vídeo, bem-vindo de volta. Você chegou nesse vídeo aqui, eu sou o Luiz Santana e a gente está numa jornada de desenvolvimento Cloud Native, beleza? Antes da gente começar, aquela curtida, deixe comentário, compartilhe, comente aí o que você está achando dessa série, se você tem expectativa de aprender, tá? E aí a gente vai dar continuidade, então, no nosso processo aqui, beleza? Então aqui no outro vídeo a gente fez a instalação do Docker, do kubectl, do Helm e do K3D, né? Que no outro vídeo eu expliquei o porquê a decisão dessas ferramentas, tá? E agora a gente vai começar a instalação de alguns serviços. Deixar o cluster já todo preparado para isso, tá? Então, ainda dentro da pastinha de infraestrutura, a gente vai começar a instalação do... Eu coloquei já na ordem ali os serviços, tá? Para a gente instalar. Mas pelo menos o Grafana tem que ser instalado primeiro e depois pode ser instalado os outros em qualquer ordem, tá? Então, eu vou pegar aqui 01 Grafana, instalar. Aqui o script do Grafana, vamos lá. Eu acho que eu já comentei sobre Helm Chart, né? Sobre algumas coisas do que é e tudo mais. Deixa eu dar uma lida aqui. Se foge muito do que eu comentei nos meus vídeos ali de Kubernetes. Então a gente cria namespace, a gente utiliza os repositórios de Helm chart e a gente faz a instalação dos charts dentro do cluster. Aqui não tem nada ah, tão diferentão, assim, vamos dizer. Então aqui é só executar a instalação, tá? Como eu já executei esse script aqui várias e várias vezes, então eu tenho todos os repositórios adicionados, atualizados, e aí ele vai instalar para a gente aqui essa stack. Tá? E aí a gente pode acompanhar da seguinte maneira. Vou abrir aqui um shell, kubectl, não, Ctrl mais aqui, né? Get pods -n monitoring -w, que é de watch. Então, ó, ele está publicando ali todos os containers ali, os pods. Aqui a gente chama de pods, não de containers. Né? Porque um pod pode ter vários containers rodando. Então, por exemplo, ó, o que tem dois aqui, ó, é porque ele tem dois containers dentro dele. O que tem um container dentro dele. Mas todos ali são pods. Então ele está ali fazendo o deploy de todos os pods e a gente vai utilizar na parte de observabilidade aqui a instalação do Grafana. Eu chamo de Grafana Stack, né, que é o próprio Grafana Dashboards. A gente tem o Lock, que a gente vai usar para escrever logs estruturados. A gente tem o Prometheus, nesse caso, para a parte de métricas. Porém, existe uma ferramenta chamada Mimir, a Mimir, que é uma nova versão do Prometheus, vamos dizer, uma evolução do Prometheus. Por quê? O Prometheus, como ele, não como ele ter começado a ser utilizado, mas ele não tem uma escalabilidade tão fácil, ele é como se fosse um monolito, tá? E para escalar ele não é tão simples, não é tão fácil e talvez não é tão, sei lá, talvez não traga o resultado esperado. Então eles desenvolveram o Mimir como um microserviço que facilita o escalonamento da aplicação e já funciona melhor dentro de Kubernetes, tá? Mas aqui a gente está usando Prometheus por quê? Porque o nosso objetivo é mais simples, é mais enxuto, é menor. Então, assim, o Mimir é quando a gente está falando de uma escalabilidade enorme. Tenho dezenas e centenas de aplicações. Tá difícil o português. De aplicações enviando métricas a cada 2, 3, 4, 5 segundos ali, teras e mais teras de dados sendo armazenados. Então, o Mimir ele vai se sair muito bem nesse caso. Mas o Prometheus também continua sendo uma solução para casos pequenos. Aí, quando a gente fala em... Eu sei que a gente tem muito
a vontade de seguir a hype, de usar sempre mais o atual, o melhor e tudo mais, mas a gente precisa avaliar o escopo, e esse é um ponto aí para você, Júnior. A gente avalia o escopo daquilo, a gente pensa qual que é a ferramenta que melhor se adequa a esse cenário. Não a ferramenta que é hype, que é a mais utilizada, que tá todo mundo falando. Não. Qual que é a minha ferramenta aqui? Eu quero trazer um adendo aqui, que uma vez tive um professor na faculdade, tive, né, que eu não estou mais na faculdade, mas ele está vivo até hoje, o professor Newton Takagi, japonês bom também. Todos os meus professores da faculdade foram muito bons. Mas ele era japonês, ele tinha uma disciplina muito latente, assim, muito certa. E uma vez ele separou as turmas, ele separou a turma, na verdade, em grupos diferentes e deu um banco de dados para cada um. E ele falou: o meu objetivo é esse e eu quero saber qual é o melhor banco de dados para o meu caso. Aí tinha Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Access, Excel, não lembro se tinha mais algum outro. Enfim, e aí a gente focou muito, nós alunos na época focamos muito em questão de performance, eficiência, tamanho de tabela, quantidade de registro por tabela e não sei mais o que, lararararará, que o nosso banco era melhor que o outro por causa disso, assim, assim, assado. Só que o objetivo do projeto era simples, eu só queria armazenar os meus inventários. Eu queria armazenar o inventário, o que que era aquele inventário. A resposta final era que tanto o Excel quanto o Access já resolvia o problema. Eu não precisava de um banco que acessava milhões de linhas rapidamente e tudo mais, não precisava. Eu precisava guardar inventário e o equipamento, por exemplo. E aí, depois desse dia, eu falei, interessante essa questão. Então, quando a gente vai escolher a ferramenta, a gente precisa identificar o escopo dela, tá? O escopo do que ela vai atender. Então, aqui, ó, a gente instalou, ele terminou a instalação, tá? Terminou aqui a instalação do script, gerou, colocou, criou os ingressos, criou as rotas, tá aqui, ó, tá tudo criado aqui, tá? Tem a definição nos IEMOS aqui, ó. Esses IEMOS definem recursos, tá? Define a quantidade de recurso que tá para dimensionar essas ferramentas, quanto que aquele pod vai ter de request limite. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso aqui na frente, tá? As configurações necessárias, tudo que precisa fazer ali para que tudo funcione, tá? Tá tudo aqui nesses IEMOS. Ele instala e a gente tem aqui, acho que é Workshop 123. Não, não é. Tem uma terminal. Tudo minúsculo. Quase acertei. Workshop 123. Então a gente tem aqui o nosso Grafana funcionando. Como ele está instalado dentro do Kubernetes, então ele já traz para a gente aqui algumas ideias de workloads, por exemplo. Então, se eu pegar aqui o monitoring, workloads, deployment, vou pegar aqui o lock, por exemplo, quanto que o lock está consumindo, quanto que os outros estão consumindo, está tudo aqui. A gente vai aprender a usar isso aqui, até porque é uma coisa que eu também tenho que aprender. A gente vai aprender a usar bem isso aqui, identificar. A gente vai usar essa parte de métricas aqui para poder dimensionar melhor as nossas aplicações dentro do ambiente. A gente vai fazer teste de estresse também com o K6. Tá? Vou trazer o K6 aqui. Eu acho que teste de estresse talvez seja um assunto novo para você. Se não é um assunto novo, talvez você também esteja aprendendo, esteja explorando ali quais são as ferramentas, o que que existe. A gente vai utilizar algumas aqui para fazer isso. E por que que teste de estresse é importante? Para que a gente possa dimensionar a aplicação, para que aquele pod que está rodando, ele continue rodando da melhor maneira possível e de forma eficiente. Por que que eu falo de eficiência, gente? Por que que eu estou que eu estou batendo no ponto de eficiência e performance? Aqui a gente está local, legal, tá massa. Podemos botar para torar aqui que vai dar boa, tá tudo bem, tá na nossa máquina, mas vai acontecer é a gente desligar o cluster, criar outro e tá tudo certo. Quando você está na nuvem, você paga pelo recurso. Então, se você coloca um recurso mal dimensionado, você desperdiça dinheiro. Se você coloca um recurso mal dimensionado para menos,
você também perde dinheiro porque a sua aplicação não entrega aquilo que ela pode entregar. E tudo você paga. Você respirou na nuvem, você deu um clique errado na nuvem, você paga. Você gerou uma quantidade de logs, terabyte de log, você paga o terabyte de log, o terabyte de métrica. Então, assim, tudo na nuvem é pago. Tudo. Você vai colocar cartão, a gente vai colocar cartãozinho de crédito, não o meu, né? Logicamente. Você vai colocar o seu cartãozinho de crédito na hora que a gente for mexer com o Azure, com a AWS, para pegar o Terraform, criar bonitinho, a gente coloca o limite ali, para que ele gaste lá 50, 60 reais para rodar. Chegou naquele limite, desliga tudo. Ou até melhor, né? A gente programa para sempre ligar e desligar no começo e no final dos vídeos para que não haja problema de fatura na nuvem. Se a gente não colocar cartão, a gente não usa. Ah, tem $200 de crédito, $100, $300 de crédito. Tem. Mas se você não dimensionar corretamente, você vai gastar esses $300 em horas. Então é importante a gente começar a pensar nisso. Você, Júnior, que está desenvolvendo, onde que isso aqui reflete? Lá no link, no .NET que você usa, onde você não faz uma projection, onde você não faz uma paginação, ou você faz um for numa tabela que tem 300 mil registros para pegar registro de outra tabela, e isso consome mais memória, replica pod, enfim, a gente vai ver tudo isso, tá? Eu vou tentar gerar os exemplos ruins e os exemplos bons, ou melhor, os exemplos ruins e corrigi-los para a gente ver isso funcionando, tá? Então a gente já começa aqui pela parte de instaurar, de estruturar as ferramentas de observabilidade para que a gente possa já acompanhar e até já ir vendo isso aqui, como que isso funciona, tá? Então aqui no Grafana a gente vai ter alguns dashes já prontos, tá? Mas a gente vai gerar também, vai gerar alguns ali e tudo mais, ó. Aqui já tá, tem até uso de volumes aqui, ó. O lock, cadê o lock? Não tá usando nada? Não, Deus também não tá usando nada. Mas tem esse 80 GB aqui de quê? De o que é esse 80 GB aqui ainda? Mas tudo bem. Enfim. Então, esse é o Grafana, tá? A gente não vai explorar ele agora, não é o momento. Talvez a gente vai passando por ele de vez em quando. Se você quiser pausar aqui e ir explorar isso aqui, e estudar, entender, editar, mexer, tá tudo bem, vida que segue. Você é livre para fazer as suas escolhas. E, enfim, essa então foi a instalação do Grafana. E por que que a gente instala o Grafana primeiro? Porque todos os outros serviços a gente vai ter os Service Monitor e Pod Monitor deles. É justamente uma configuração para eles enviarem métricas para o Prometheus ali, para o Loki, para tudo mais, para eles capturarem esses dados do cluster e colocarem no Grafana para a gente visualizar, tá? E aí, o Helm chart do Prometheus ali, ele cria um CRD dentro do Kubernetes. CRD, vamos, Kubernetes CRD. CRD, eu vou pegar a resposta da IA, tá? Que é mais fácil. É uma forma da gente customizar e criar um recurso dentro do Kubernetes, tá? Porque o Kubernetes são várias APIs que tem dentro dele e a gente pode estender essas APIs, criar mais recursos customizados. Por isso que chama Custom Resource Definition, que a gente define, a gente não vai fazer provavelmente, porque já é um desenvolvimento de Kubernetes, não quero entrar nisso ainda, nem eu sei como começa, mas a gente instala esse CRD ali do Prometheus, do Grafana, as coisas ali, para que outras coisas, aqui ó, Prometheus Operator use o Service Monitor, que é o que a gente vai instaurar ali, instalar junto com os outros serviços, tá? Então, beleza, vamos ficar por aqui, instalação do Grafana. Então, se você não deixou seu like, deixa o seu like para o algoritmo entender que esse vídeo é interessante, que serve para outras pessoas. E seguimos para os próximos serviços, tá?
Até daqui a pouco.